O capítulo de hoje é sobre fascite plantar. Fascite plantar é a principal causa de dor no calcanhar e a principal causa de consulta no especialista em pé. Nos Estados Unidos, 10% da população apresenta esse sintoma, levando a mais de 1 milhão de consultas no ano. Em 90% dos casos, a dor irá melhorar antes de um ano. Por isso, é necessário entender a fisiopatologia da fascite plantar e também aplicar a melhor evidência para tratar de forma eficiente esse grande problema de saúde pública. A presença de um tecido degenerativo espessado é um achado reconhecido que evidencia um processo crônico e não agudo da doença. Por isso, o termo fasciopatia plantar é mais adequado e consistente com a fisiopatologia da doença. A fáscia plantar é uma estrutura ligamentar especializada e grossa que se origina no calcânio, se estende pelo arco plantar e termina lá nas bandas digitais, se conectando aos ligamentos intermetatarsais profundos. Três porções são reconhecidas: banda central, medial e lateral. Na origem da fáscia plantar, existe uma ligação forte com os septos intramusculares interno e externo, póstero-medial e póstero-lateral. A partir dessa origem, os elementos tensores aponeuróticos do pé se estendem e se organizam em duas camadas, na qual as partições musculares se inserem perto das partições sagitais, formando o sistema aponeurótico plantar funcional. No antepé, a fáscia plantar forma as partições sagitais que circundam os tendões flexores e se inserem nos ligamentos intermetatarsais profundos. Essas partições centram os tendões flexores na cabeça dos metatarsos durante a posição de carga ou de carreamento, que é a chave para a marcha. 1 em cada 10 pessoas terão fascite plantar ao longo da vida. Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de pessoas são tratadas para essa doença a cada ano. A grande maioria irá resolver espontaneamente ou com medicação simples. Geralmente, quando os sintomas impactam de forma significativa a qualidade de vida, são buscados subespecialistas na área de ortopedia. O pico de incidência é entre 45 e 65 anos. O tratamento é conservador, resolve 90% dos casos em 12 meses. A etiologia multifatorial: alguns fatores de risco com baixo nível de evidência foram identificados e são divididos em intrínsecos e extrínsecos. Entre os fatores de risco intrínsecos estão a idade, devido à degeneração do tecido, que diminui a sua elasticidade e reduz a capacidade de absorver impacto, deixando a fáscia plantar mais vulnerável a essa sobrecarga. Sobrepeso e obesidade estão relacionados a 1,4 vezes mais chance de desenvolver fascite plantar crônica. O esporão do calcânio está associado à fascite plantar, ele se cria a partir da origem dos flexores curtos dos dedos. A dor da fascite plantar não tem relação com o tamanho e o formato do esporão. Alguns padrões anatômicos dos nervos plantares podem simular a fascite plantar. É um diagnóstico diferencial caso não haja resolução da dor, mesmo após tratamento cirúrgico. Espondiloartropatia inflamatória predispõe a fascite plantar bilateral. Existe também a influência genética para a perda progressiva de elasticidade do tecido conectivo. Entre os fatores extrínsecos, algumas atividades físicas, como corrida recreativa e atividades militares, aumentam a incidência da fascite plantar. Trabalhos que exigem ficar muito tempo em pé também têm associação, apesar da baixa evidência. Deformidades nos membros inferiores e alterações biomecânicas estão associados à fascite plantar recorrente. Um fator em comum entre os fatores intrínsecos e extrínsecos é a contratura do gastrocnêmio, que está presente em vários deles. A maioria desses fatores estão associados à fascite plantar recorrente e é difícil separar a influência de cada fator. Mais de 83% dos pacientes com fascite plantar recorrente apresentam limitação na dorsiflexão do tornozelo. A maioria depende da contratura e encurtamento do gastrocnêmio. Isso leva a um aumento da tensão no Aquiles, na dorsiflexão do tornozelo forçada, o que leva a um aumento na tensão sobre a fáscia plantar em atividade de carga. Forças deformantes aparecem com a transmissão da força de alavanca do pé e tornozelo para a tíbia ou para o corpo inteiro, quando o pé passa para a posição plantígrada. O encurtamento do gastrocnêmio, seja congênito ou adquirido, é a principal causa de limitação da dorsiflexão do tornozelo. Na segunda parte da fase de balanço, antes da elevação do calcanhar, o joelho é estendido, enquanto o tornozelo dorsiflete. Nessa situação, se o gastrocnêmio está contraturado, ocorre a combinação de flexão plantar do retropé e dorsiflexão do antepé, levando a tensão passiva sobre a fáscia plantar para contrabalancear o achatamento do arco plantar devido a essa contratura do gastrocnêmio. Na média, um paciente anda 6.000 a 7.000 passos ao dia. Em um indivíduo com um complexo gastrocnêmio sólio encurtado ou contraturado, uma sobrecarga repetitiva é produzida, gerando microtraumas na fáscia plantar. Na presença da fascite plantar com contratura do gastrocnêmio, uma posição antálgica é evidenciada, limitando a dorsiflexão do tornozelo com rotação externa da perna ou do pé,
resultando em uma marcha característica com elevação precoce do calcanhar, a marcha de Bounce. O diagnóstico é realizado através de história clínica, caracterizada por uma dor empontada no meio da planta do calcanhar de manhã, ao acordar ou após longo período de descanso. A dor diminui conforme o paciente caminha. A dor piora no final do dia em atividades físicas de impacto. 1/3 dos pacientes tem sintomas bilaterais. No exame físico, é frequente a presença de dor, a palpação do aspecto medial da tuberosidade do calcâneo em relação à inserção da fáscia plantar. Sintomas neurológicos devem ser questionados também, como parestesias e irradiação da dor por antipé. Nesses casos, deve-se excluir a síndrome do túnel do tarso, que é o exame físico pode mostrar teste de Tinel positivo e dor no trajeto ali do nervo tibial. A anamnese e o exame físico são essenciais, uma vez que a eletroneuromiografia pode não ter o resultado conclusivo. Na presença de fascite plantar associado com sintomas neurológicos, é necessário considerar liberar os ramos do nervo tibial. O diagnóstico da contratura do gastrocnêmio é realizado pelo teste de Silver-Skilled. A forma correta de realizar o teste é com antipé em supinação para bloquear os movimentos sagitais do médio pé. Um teste positivo ocorre quando há melhora na dorsiflexão do tornozelo, com o joelho fletido em relação ao joelho estendido. É o teste mais usado, porém há pouca correlação entre observadores e não há consenso na definição da contratura do gastrocnêmio. O diagnóstico, na maioria das vezes, se realiza apenas por anamnese e exame físico. O uso de exames de imagem pode ser necessário quando há apresentações atípicas ou condições concomitantes associadas à fascite plantar. Em radiografias com carga, é importante analisar se há deformidades associadas, fraturas ou tumores. A presença de esporão do calcâneo aparece em 1/3 da população assintomática. Então, a sua presença ou tamanho não tem relação com o prognóstico e severidade da fascite plantar. Lembrando que o esporão geralmente está localizado na origem do flexor curto dos dedos. A ressonância magnética e a ecografia são úteis em casos atípicos para excluir outras patologias, como tumores, atrofia de gordura, fraturas por estresse, entre outros. A espessura da fáscia plantar costuma ser medida nesses exames, porém não tem relação com a presença de dor. Dores nos calcanhares também podem estar presentes em doenças inflamatórias, como espondiloartropatias ou doenças endócrinas. Nesses casos, é importante realizar essa investigação. Mais de 90% dos casos são tratados sem cirurgia. Múltiplos protocolos já foram descritos, mas não há evidência de alta qualidade que suporte um tratamento ótimo para fascite plantar recorrente. A maioria das evidências são de baixa qualidade. Analisando vários protocolos entre tratamento conservador e cirúrgico, a maioria dos cirurgiões prefere exercício de alongamento da fáscia plantar até 4 meses de sintomas. Com 10 meses de sintomas, a maioria indica onda de choque ou tratamento cirúrgico. Entre as opções cirúrgicas, existem diversas opções. No tratamento conservador, é importante salientar para os pacientes que a dor provavelmente irá passar espontaneamente. Existem 2 focos do tratamento conservador. Um focado em tratar a inserção da fáscia plantar e outro em tratar a contratura do gastrocnêmio. Entre as órteses, o mais comum é utilizar palmilhas, que corrigem o excesso de pronação e sobrecarga na inserção da fáscia plantar. Existem também as órteses noturnas, que alongam a face e previnem a contratura, e a dor pela manhã. As 2 opções possuem baixo nível de evidência. Infiltrações são outra opção, com corticoide anestésico local. O uso repetitivo de corticoide aumenta o risco de romper a fáscia plantar e de causar degeneração gordurosa. Outros produtos como destrose hiposmolar, sangue autólogo e toxina botulínica já foram testados com bons resultados de baixa evidência. A principal evidência é com o uso de toxina botulínica 6 e 12 meses após a aplicação, quando aplicado no músculo flexor curto dos dedos, que colabora aí com a teoria que esse músculo participa ativamente da patomecânica da fascite plantar. O uso de plasma rico em plaquetas vem sendo amplamente aceito. Alguns estudos mostram melhora da dor em 3 meses quando comparado com corticoide, porém com os mais custos e efeitos adversos. Ondas de choque apresentam boas evidências, não sendo nenhum subtipo de ondas de choque superior ao outro. A sua limitação se deve ao alto custo e baixa disponibilidade. Exercícios de alongamento ajudam na melhora da força da musculatura intrínseca. Diferentes protocolos para alongamento mostraram evidências para a redução da dor na fascite plantar. Não há evidência, no entanto, qual a intensidade dos alongamentos para reduzir o risco de desenvolver fascite plantar. Existem evidências fortes para exercício de alongamento do Aquiles e da fáscia plantar, inclusive para realizar em casa. Uma meta-análise recente mostrou que existem evidências leves e moderadas por curto prazo para o tratamento conservador. Porém, as evidências recentes suportam a ideia dos exercícios excêntricos para a panturrilha e exercício de alongamento da fáscia plantar como primeira linha de escolha antes do tratamento cirúrgico.
90 a 95% dos casos terão remissão dos sintomas em 12 meses sem cirurgia. Não é recomendado cirurgia antes de 6 meses de sintomas. É muito importante também buscar sintomas neurológicos associados para descartar lesões do nervo tibial. O procedimento mais popular e antigo é a fasciotomia aberta com liberação do nervo plantar lateral. Recentemente, entendendo melhor a patomecânica da doença, a liberação do gastrocnêmio medial se mostrou uma alternativa melhor. A fasciotomia plantar é o tipo de cirurgia mais realizada para fascite plantar, principalmente nos casos recorrentes, e pode ser realizada aberto, minimamente invasivo ou endoscópico. É controverso a quantidade de face a ser seccionada. É especialmente útil quando há sintomas neurológicos associados, já que é possível realizar a liberação do nervo plantar lateral. Existem estudos para a liberação total da fáscia, liberação de 2/3 ou apenas 1/3. A liberação total pode trazer desestabilização da biomecânica do pé. Não há evidência que a liberação total da fáscia destrua o arco plantar, porém aumenta a mobilidade das articulações do tarso, o que pode prejudicar pés que já possuem alguma instabilidade, como nos casos de pé plano. Nos casos abertos, o acesso mais comum é o medial. A abordagem plantar também apresenta resultados semelhantes. Mais de 76% dos pacientes apresentam resolução dos sintomas a longo prazo com a cirurgia aberta. A cirurgia endoscópica apresenta resultados semelhantes, 75% de sucesso, com incisões menores. Não é útil se for necessário liberar o nervo plantar lateral. O procedimento é realizado com uma pequena incisão medial no calcanhar. Após realizada a dissecção, separando a gordura ali subcutânea da face, uma cânula é inserida de medial para lateral. Vários cirurgiões optam por uma incisão lateral auxiliar. O dispositivo para cortar é inserido junto ou separadamente, dependendo do número de portais, e a fasciotomia é realizada. Ocorrem complicações em 11% dos casos, sendo 5,6% dor persistente, 4,3% parestesias ou disestesias, 1,7% problemas de cicatrização e 0,4% infecção superficial. A ressecção do esporão era muito realizada antigamente, junto com a fasciotomia, porém há várias descrições de fraturas por estresse após ressecção extensa. Não é recomendado a ressecção do esporão. As complicações da fasciotomia são instabilidade da coluna lateral, alterações do arco plantar, dor no seio do tarso, metatarsalgia, fraturas por estresse, dor persistente devido à compressão do nervo plantar lateral pela cicatriz. A insatisfação após a cirurgia varia de 10 a 50% dos casos, dependendo dos estudos. O tempo de recuperação é longo, podendo chegar a 7 meses. A contratura do gastrocnêmio está presente na maioria dos pacientes com fascite plantar recorrente, mesmo quando não é evidente no exame físico. É a partir dos anos 2000 que surgem diversos estudos correlacionando o surgimento da fascite plantar com a contratura do gastrocnêmio de forma mais importante que outras patologias associadas, como a tendinopatia de Aquiles e metatarsalgia. Baruch publicou a simplicidade e segurança da liberação proximal da cabeça medial do gastrocnêmio. Pode ser realizado com sedação e anestesia local ou raquianestesia. Existem várias opções de alongamento do complexo gastrocnêmio sóleo. A liberação apenas da cabeça medial do gastrocnêmio é preferível, uma vez que não alonga excessivamente o músculo sem perder a sua força. A incisão é realizada em uma área segura da fossa poplítea. A cirurgia de Baruch apresenta 89% de sucesso entre os pacientes em até 1 ano após o procedimento. Apresenta também recuperação mais rápida que outros tipos de alongamento, com recuperação de 80% em 8 semanas. Pode ser utilizado esse procedimento para tratar comorbidades associadas, como a tendinopatia do Aquiles. Os autores do capítulo recomendam: o manejo da fascite plantar é conservador em 95% dos casos, a anamnese e exame físico permite um diagnóstico sem exames de imagem. O tratamento inicial é com exercício de alongamento da fáscia plantar e do complexo gastrocnêmio sóleo por no mínimo 2 meses. Se o diagnóstico é duvidoso ou os sintomas durarem mais de 1 a 2 meses, solicitar radiografias com carga e ecografia. Se o diagnóstico é confirmado, os autores prescrevem as órteses de suporte do arco plantar e salto no calcanhar, além dos exercícios. Se a dor persistir por 4 a 6 meses ou sintomas atípicos com progressiva claudicação, eles recomendam solicitar ressonância magnética para excluir fraturas por estresse e tumores. Se o tratamento falhar por mais de 4 a 6 meses, os autores recomendam o uso de ondas de choque. Cirurgia não é recomendado antes de 6 meses do tratamento conservador. Se há sintomas neurológicos associados, eles recomendam a liberação do túnel do tarso e fasciotomia parcial, em casos de dores incisionais da fáscia plantar, no caso da fascite plantar recorrente. Aí os autores recomendam a liberação do gastrocnêmio, pois os resultados são similares à fasciotomia plantar, com menos comorbidade e pós-operatório mais simples.
Esse foi o capítulo 40 do Food and Encode Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigada.